Vou falar hoje sobre a dependência química. É mais comum do que podemos imaginar em nossa sociedade, mas muitas vezes ela não pode ser percebida ou até mesmo não ter a sua gravidade considerada. O fato é que algumas drogas são vistas com maus olhos e também têm o seu consumo proibido pelas leis brasileiras. Outras são usadas livremente. Isso não significa que elas não sejam igualmente graves e que não causem sérios danos à saúde. Não é o caso do álcool e do cigarro, que pode levar à morte de forma direta ou indireta. Para derrubar os mitos que rondam o assunto, criamos esse texto. Vamos esclarecer o que é a dependência química e quando ela deve ser observada como uma problemática, além de abordar as formas de diagnóstico e tratamento. O que é dependência química? Em poucas palavras, podemos conceituá-la como a dependência que uma pessoa desenvolve em uma substância psicoativa que consegue alterar o seu comportamento. Apesar de em nossa sociedade o termo ser mais comumente relacionado a drogas como a cocaína, crack e a maconha, a dependência química também está relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas, cigarro e medicamentos, inclusive os calmantes. Isso porque todos eles possuem substâncias que são capazes de impulsionar novos comportamentos e reações, tanto no estado psíquico quanto físico de uma pessoa. A dependência química como um problema. A dependência pode ser observada quando o indivíduo começa a se tornar incapaz de resistir à vontade de utilizar a substância, que pode acontecer com a cervejinha do fim de semana ou um comprimido para insônia crônica, ou não, uma droga ilícita usada de forma recreativa. Por isso, é importante observar que existem diversos níveis de dependência e nem sempre é preciso que o usuário tenha o seu comportamento totalmente alterado com a substância ou que ele seja capaz de cometer transgressões para conseguir a droga. Uma maneira eficaz de perceber se a dependência está se tornando um problema é diferenciar o que é uso, abuso e dependência. Sempre lembrando que são processos que vão evoluindo de forma progressiva. O uso é quando a pessoa utiliza a droga de forma rotineira ou não, experimentando, mas que ainda não é prejudicada e tem o controle da situação, ou seja, ela pode parar quando quiser. Abuso. Com o uso frequente é possível notar algumas consequências sociais relacionadas ao uso da substância, como alteração de comportamento, os riscos à saúde já começam a aumentar. Dependência. Aqui a pessoa não tem mais controle, não consegue parar de usar a droga. E esse é o uso que torna uma compulsão. Os problemas de saúde e de convivência se agravam nesse momento. Como a dependência química é diagnosticada? Já apontamos neste texto alguns fatores que são indicados da dependência química, como alteração de comportamento, convívio social prejudicado e até mesmo surgimento ou agravamento de alguns problemas de saúde, como o aneurisma cerebral. Outro ponto que deve ser observado é a quantidade da substância que o dependente precisa. Na medida que esse grau de dependência aumenta, o organismo vai desenvolvendo uma tolerância a seus efeitos, ou seja, a pessoa precisa de quantidades cada vez maiores do elemento para poder vivenciar as sensações positivas. A abstinência fisiológica é outro indicativo da dependência química. A depender do organismo de cada pessoa e também da substância utilizada, é possível perceber os sintomas que surgem com o cessar do uso, que vão desde a ansiedade, depressão, nervosismo e a fadiga até náuseas, vômitos, sudorese, dores no corpo, alucinações e convulsões. Qual a melhor maneira de tratar um dependente químico? É interessante destacar que a dependência química não se trata de uma vontade de consumir determinada substância, mas sim de uma incapacidade de não consumi-la, visto que só é diferente. Por isso que ele deve ser visto pelos familiares, amigos e profissionais não como uma fraqueza do indivíduo, mas como uma doença. Por isso, o primeiro passo no tratamento de um dependente químico, independentemente da droga que é usada, é entender que é muito difícil tratar o vício. E muitas vezes, essa é uma batalha que a pessoa vai travar pela vida inteira. Afirmar que o indivíduo pode se livrar do vício sozinho também é um mito recorrente. Apesar de não ser possível ou impossível, é mesmo um enorme desafio, já que se trata apenas de força de vontade, mas sim de efeitos químicos produzidos pelo organismo. Na verdade, muitas pessoas, ao pensarem que pode vencer sozinha essa batalha, acabam piorando ainda mais o quadro. Por esses motivos, contar com ajuda profissional especializada é a melhor e mais segura opção, e uma equipe confiável, multidisciplinar e capacitada para poder trabalhar junto ao dependente, solucionando questões físicas, psíquicas e emocionais. Qual o papel dos familiares de uma rede de apoio para o sucesso no tratamento? Muitas famílias, infelizmente,
encara o problema de dependência química com desdém, percebendo a gravidade quando já é tarde demais. Em vários casos, as primeiras reações dos familiares e amigos são brigar e se afastar, considerando o dependente uma pessoa fraca e que não quer abandonar o vício. Mas como podemos perceber até aqui, quando a pessoa chega ao nível da dependência química, ele não tem mais o controle da situação e nem escolhe consumir ou não a substância. Nesse momento, o apoio e a empatia das pessoas mais próximas é fundamental, assim como a busca por uma ajuda profissional. É válido lembrar que em muitos casos o dependente pode negar a sua condição e até mesmo recuar a qualquer tipo de tratamento. Mais uma vez, os profissionais capacitados vão saber como agir e ajudar essas pessoas e suas famílias, conduzindo cada caso da melhor forma de acordo com cada realidade. Por isso que sua família está enfrentando um problema de dependência química, procure uma equipe confiável para ajudá-lo. Um médico de confiança, um psicólogo, um psicanalista, por exemplo, pode orientar com uma primeira conversa, indicando os primeiros passos. Esperamos ter ajudado você com esse texto. Então, a dependência química é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, né? Porque às vezes uma cervejinha, um cigarro, a pessoa um remédio para dormir, muita gente isso não faz mal. E é uma droga também como a cocaína, a maconha, a heroína, SLD e outras drogas, né? Então, a pessoa que não consegue largar o vício, ela tem que procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, e ajudar a família também a entender que não é uma fraqueza da pessoa, é uma doença, né? A dependência química é uma doença e não a fraqueza do ser que possui esse vício, né? E a psicanálise pode ajudar o dependente químico através da terapia, auxiliando ele a entender que é uma dependência, que com o tempo ele fica dependente dessa substância, que com o tempo, com a terapia, ele vai entender que para largar essa substância ele tem que abdicar de muitas coisas também, que causam ansiedade, medo, frustração nele, né? A psicanálise e a dependência química.